vereadora Andressa Marques, da tribuna. Isso, vereadora, se puder colocar meu tempo ali, 5 minutinhos para não passar do tempo. Nobres colegas, achei importante falar nesse espaço de 5 minutos. Todo o tempo que nós temos aqui nessa casa, os vereadores suplentes aqui, Rafinha Abado, Bizi, vocês vão perceber que a gente começa a valorizar o tempo, porque não é sempre que a gente pode falar dos assuntos que nos interessam. Primeiramente, gostaria de falar que ontem estivemos, vereadora Estela, na inauguração do Banco Vermelho, e gostaria de parabenizar a coordenadoria, o senhor trouxe o assunto das coordenadorias, a coordenadoria da mulher, por ter feito o Centro de Referência da Mulher. Essa atividade, vereadora Daiane, vereadora Melisol, que buscou chamar a atenção, vereadora Andressa, para o assunto que a gente trata por vezes nessa casa, que é a questão do Agosto Lilás, o fim da violência contra as mulheres. Nós tivemos a iniciativa, através da PEN, a vereadora Rose está em representação, mas ela iniciou esse debate, de fazermos um Banco Vermelho. Logo mais estaremos inaugurando o nosso Banco Vermelho, mas nós já tivemos a coordenadoria da mulher, que acabou ali percebendo a nossa ideia e também fez isso, né? Realizou essa ação para chamar a atenção e para dizer que nós não podemos mais conviver com a violência contra as mulheres como algo natural. E por isso, nesse mês, nós temos diversas ações na nossa cidade que são... Tem um barulho, né? Agora... Na nossa cidade, que são tão importantes, né? E aí, o vereador Libardi ontem publicou um vídeo nas suas redes sociais falando sobre a questão da política, como a política nacional, estadual, municipal impacta na nossa vida, né? E aí, muitas vezes a gente fala sobre o assunto das mulheres e as pessoas acham que a gente exagera, né, colegas? Porque já ganharam um monte de direitos, a gente já está alcançando a igualdade. E ontem eu vi a repercussão nas redes sociais de um vídeo que o chefe de defesa do governo Trump postou nas suas redes, dizendo que ele era, né, um vídeo de alguém falando e defendendo o fim do voto feminino. Então, vejamos, é uma liderança mundial que está defendendo que nós, mulheres, não podemos votar, ou seja, está propondo que a gente retorne mais de 100 anos atrás, que a gente retroceda 100 anos atrás. E, obviamente, colegas, se a gente não pode votar, a gente não pode ser eleita, a gente não pode estar na política. Então, nós não podemos ouvir e ver esse tipo de defesa e não falar absolutamente nada. É um absurdo que nós tenhamos lideranças que defendam esse tipo de retrocesso. Nós queremos a ampliação da democracia e não a diminuição, a restrição da democracia. E eu queria falar também sobre um assunto que tomou conta do debate público nos últimos dias, que foi a partir do vídeo do Felca. Acredito que os colegas aqui acompanharam um pouco esse debate nas redes, mas não só nas redes, nas ruas, enfim, todo lugar que a gente vai. Está se falando sobre esse assunto, o vereador Lucas já trouxe esse assunto para cá, para essa casa, que tem a ver com a exposição, com abuso, com adultização, com debate em relação à proteção das nossas crianças e adolescentes. E aí, claro, falei com várias colegas da área, como eu, que são assistentes sociais, psicólogas, enfim. Disseram, Andressa, a gente já fala sobre isso há anos e, às vezes, esse debate precisa ser colocado de uma forma mais aberta para que as pessoas se deem conta. E, sim, nas redes sociais, a gente tem isso, né? Quando algumas lideranças, algumas figuras trazem assuntos da forma como o Felca trouxe, acaba que toma mais repercussão. E isso é importante também, porque a sociedade acaba olhando para esses assuntos de uma outra forma. Eu acredito que nós, como Parlamento Caxiense, estou analisando as legislações propostas pelo Brasil, né? E aí, essa semana, falei novamente com os conselheiros tutelares, falei com o vereador Cristiano Becker para a gente fazer a reunião pública sobre a ampliação dos conselhos tutelares na nossa cidade. Também quero propor uma reunião pública sobre a rede de proteção à criança e adolescente na nossa cidade, que ela parou no tempo, ela precisa de mais recurso, precisa de um olhar para a gente poder dar mais atenção para as nossas crianças e adolescentes. Mas o que eu queria dizer, nobres colegas, é que com esse advento das redes sociais e com a importância das redes, nós precisamos cobrar que os crimes que acontecem ali sejam punidos como os crimes que acontecem no dia a dia. Não pode tu divulgar, sexualizar uma criança, fazer, né, exibir de uma forma inadequada e achar que isso não vai acontecer absolutamente nada com quem produz o conteúdo e com quem consome o conteúdo. Esses dois polos são tão criminosos um quanto o outro.
Nós não podemos mais tolerar que as nossas crianças e adolescentes tenham acesso a conteúdos que não são apropriados para a sua idade, porque falar da vida da criança ou do adolescente, falar da infância, é uma infância que a criança possa brincar, possa estudar, tenha os seus direitos garantidos, mas que não tenha os seus direitos lesados por adultos irresponsáveis que não compreendem a importância de protegermos as crianças e adolescentes. Então, estarei trazendo esse assunto para essa casa, tanto propostas de projeto de lei, mas reunião pública para a gente poder debater sobre esses temas. Obrigada, nobres colegas.